eu quero perguntar para vocês, o que acontece com o cristão? Eu creio que a maioria de nós aqui já passamos pelo batismo, né? Quase todos, quem sabe. E às vezes, antes da gente se batizar, a gente pensa assim, puxa vida, eu quero me batizar, porque depois do batismo vou receber o Espírito Santo, eu vou viver uma vida diferente. Mas não é sempre que isso acontece, né? Nós mesmos sabemos, algumas pessoas às vezes se batizam, estão animadas, depois esfriam, saem, se afastam dos caminhos de Deus. Às vezes nós mesmos, depois de batizados, passamos por fases da nossa vida que a gente se sente longe de Deus, né? O que falta para uma pessoa, né, que aceitou a Jesus viver nos caminhos de Deus, viver essa quem sabe o fervor, né, ter, vamos dizer assim, seguir firme na caminhada, vencer o mundo, como diz a Bíblia? O que falta para as pessoas? Alguém quer falar? Alguém quer dar alguma opinião? Pode, eu quero participação. O que vocês acham? O que falta para uma pessoa que se batizou? Ó, já tem um ali que já está pronto para falar. O que falta para uma pessoa seguir e manter nos caminhos de Deus? O que você acha, irmã? Eu acho que a conversão acontece de uma forma gradual. Quando eu penso na Bíblia, falo sobre conversão, vem logo Paulo. E eu imagino que a conversão de Paulo começou no momento do apedrejamento de Estevão e concluiu-se no momento que ele caiu do cavalo. Então eu acho que é um processo. Processo, tá bom. Passo a passo. Alguém quer falar alguma coisa? Fala, Davi. Fala, Davi. Pode falar. Pode falar? Não, nada. Não? Nada? Ok. Sim. Acredito que a igreja ela desenvolve um papel muito importante nesse momento de um recém-batizado. A igreja ela tem um papel importante que é apoio, preocupar, que a igreja, essa é a função da igreja, não tem outra Exatamente. função. Tem que ajudar a cuidar. Fala, irmã. Eu falo por experiência própria. No meu caso, o que mais me incentiva na minha igreja é a leitura da Bíblia. Amém? Depois, a compreensão dos momentos mais difíceis e a participação das pessoas que estão próximas a mim. Amém. A família, e principalmente o amor e a fé. Amém. Amém. Repete Muito bem. Ok. A pergunta é, talvez eu não fiz muito bem, mas a irmã se aproximou bastante. A pergunta é, o que precisa o cristão para se manter firme depois que ele aceita Cristo? Depois do batismo ou depois que ele aceita Cristo? Permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. É a conexão, Exato. é o estudo da Bíblia. Né? Estudo da Bíblia. Eu posso falar porque eu fui batizada. Eu Sim. frequentei a igreja adventista durante 5 anos. Aham. Também eu me afastei. Sim. E muitas das vezes, nós, seres humanos, nós somos orgulhosos demais. Até em ser cristão. Então, às vezes, e essa frase eu lembro direitinho quando eu falei ela. Eu nunca vou afastar dos caminhos de Deus. Eu nunca vou sair da igreja. Porque eu estava apaixonado por isso aqui. Né? Como Paulo fala no primeiro amor, né? Quem conhece sabe do que eu estou falando. A gente conhece, é o primeiro amor. Então, às vezes, o nosso orgulho nos faz não estar, permanecer nesse caminho. Porque como eu já estive nesse caminho, e tipo assim, eu não me considero que eu não estou assim no caminho, porque você aprende, é cravado no seu coração de tal maneira, ainda mais assim, tá vendo? É um orgulho adventista que a gente tem, que a gente sabe que é um conhecimento muito grande, muito profundo. Você quer dizer então que é a autossuficiência? Isso. Você acha que está bem, que você já sabe tudo, você não precisa... Exato, e a gente não entende quão grande Deus é. Certo. Às vezes, talvez você chega num ponto que você fala assim, não, eu sou adventista, eu estou no caminho certo, e pronto. E talvez é ali que você cai. Certo. A irmã então identificou o problema, né, que acontece com a gente. E tudo que vocês falaram está certo, né? O irmão tocou um ponto muito importante, o papel da igreja, né? Ajudar, porque às vezes a gente trabalha muito com as pessoas enquanto estão estudando a Bíblia. Depois que se batizou,
pronto, já fiz minha parte e deixo a pessoa sozinha. Precisa de um acompanhamento, né? Eu posso falar? Pode, claro. Uma coisa que eu sempre bato na tecla com os dois, mas eu vejo assim, quando eu falo permanecer em Cristo, é o seguinte: a partir de um dia eu conheci o sábado, eu tive a experiência do dízimo, eu tive muitas experiências e muito aprendizado. Aham. Aí, por uma razão, gosto de falar no orgulho, eu já achei que eu não precisava mais dessa vida. Mas nem por isso eu vou deixar os sábados, eu vou deixar o dízimo, eu vou deixar os mandamentos de Deus. Por quê? Porque eu tenho que permanecer. Talvez eu não permaneci na igreja, mas as minhas raízes têm que permanecer. E aí o Van briga comigo pelo seguinte, ele fala assim: não fala do que você não vive, porque pode acontecer com você também. Eu faço, mas é o que eu mais peço a Deus, é para que não aconteça comigo. Amém. Entendeu? Eu não falo que não pode acontecer, eu falo que eu não entendo quando eu vejo isso acontecendo. Porque o segredo não é não pecar. Todo mundo peca, o segredo não é não ser honesto, ou nós falamos sobre na escola sabatina. O segredo é permanecer em Deus. Permanecer em Cristo. Muito bem, irmã. Muito importante, muito importante. Mais uma participação, irmão Eliseu. A comunhão com Deus, a comunhão com Cristo, quando nós... eu sou adventista de berço, mas eu vejo, né, pelas pessoas que chegam assim, né, é muito importante. Porém, eu acho que é fundamental para as pessoas que estão chegando, porque aquele primeiro amor é lindo, só que ele, aos poucos, ele vai caindo, entendeu? Eu acho que ajuda muito as pessoas a permanecerem a irmandade, a amizade, entendeu? Por quê? Porque as pessoas, elas vão sempre amar a Deus, elas sempre vão amar a Cristo, mas se elas não encontrarem um lugar onde elas são amadas pelas pessoas, entendeu? Porque as pessoas às vezes chegam, fazem uma amizade, mas a pessoa batizou, aí segue teu rumo, segue tua vida, segue teu caminho, entendeu? Eu acho que o que prende muitas pessoas é continuar nesse tratamento de carinho, de amor, de atenção pelas pessoas, a irmandade mesmo assim, sabe? Isso é muito importante para ajudar que as pessoas possam permanecer no caminho. Com certeza. Obrigado, irmão Eliseu. Ou seja, congregar, né? Temer a Deus, conhecer a verdade, conhecimento, nada disso porque o inimigo conhece a Deus, ele teme a Deus, ele conhece toda a verdade. A diferença é que ele não permanece em Deus. Exatamente. Ou seja, nós captamos os problemas, né, e também as nossas necessidades. Vamos ler então, vamos abrir a palavra de Deus. Eu quero fazer uma breve oração antes de começarmos a leitura. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que Tu nos dás. Podemos aqui estar na Tua presença uma vez mais e Te pedimos que agora, ao ouvirmos a Tua Santa Palavra, usa-nos, Senhor Jesus, para podermos aprender as lições que Tu queres nos dar. Em nome do Senhor Jesus, amém. O irmão Eliseu já leu, nós vamos ler uma vez mais, 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 1 a 4. 1 Coríntios 10, versículos de 1 a 4. Hoje eu vou usar algumas passagens do Novo e do Velho Testamento. Normalmente eu gosto de pegar um texto e tirar uma mensagem dali, mas hoje nós vamos ler um pouquinho mais. E peço a desculpa se eu não vou esperar toda hora para a gente procurar, porque senão vai passar muito tempo. Né? Quem sabe na próxima eu vou usar o plano da irmã Bruna, que eu gostei muito ali, usar o telefone e ter as projeções ali, né? Porque aí a gente pode projetar os versículos e ser um pouquinho mais rápido. Bom, vamos lá. Diz assim o texto: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Vamos ler também o versículo 11, diz assim: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado.
sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Quem é que crê que nós estamos no fim dos séculos, que nós estamos no final do tempo desse mundo? Nós cremos nisso. Amém, não é? Irmãos, olha, o apóstolo Paulo aqui descreveu a história do povo de Israel, né? Ele falou que eles foram batizados, né? Claro que é um símbolo, né? De que maneira que eles foram batizados? Eles atravessaram o Mar Vermelho, né? Beberam de uma água que era a água que veio da rocha, né? E ele falou que a rocha é quem? Cristo. É Cristo. Irmãos, olha só, eu fiz a pergunta no início pelo seguinte: uma pessoa que está passando, né? Eu quero comparar o povo de Israel, o que eles passaram ali, né? Saindo do Egito, passou pelo deserto, etc., com a nossa vida espiritual, porque é isso que o apóstolo Paulo está falando, que essas coisas foram escritas, né? A história do povo de Israel não foi só para a gente saber o que aconteceu com eles, mas foi para ser exemplo para a nossa vida, né? E eles passaram por várias coisas, passaram por um deserto, igual nós estamos passando, espiritualmente falando, né? Nós aqui mencionamos os problemas, quem sabe no pedido de oração, olha isso, a irmã mencionou o problema que ela teve, a irmã Sinara e tal, e a gente passa por um deserto, e no deserto nós precisamos de ter alguma coisa para sobreviver. Então, na nossa vida espiritual, nós passamos por essas coisas, né? E nós necessitamos, tudo que vocês falaram aí, congregarmos, estarmos unidos e ler a palavra de Deus. A irmã falou, eu vou pegar esse ponto aí. Por quê? O que nós precisamos? Nós precisamos, para cruzar um deserto, vamos falar assim agora literalmente, cruzar um deserto. Não sei quantos aqui, alguém cruzou o deserto aqui para chegar nos Estados Unidos? Então, a irmã passou. Então, o que você precisa de cruzar para cruzar um deserto? Literalmente falando, água, uma coisa. E a outra? Duas coisas essenciais. Alimento e água, né? Claro que você precisa de roupa, né? A irmã falou ventilador. O povo de Israel, eles tinham isso. Nós não vamos falar aqui, né? A nuvem, né? Que era para proteger lá do sol causticante, e à noite a coluna de fogo para poder aquecer, né? Nós não vamos usar esses símbolos aqui hoje, mas vamos pegar os dois principais, né? Além de roupa e calçado, né? Que o povo de Israel, inclusive, a Bíblia fala que eles não gastaram. Eles ficaram até o final, né, os 40 anos, e os sapatos não gastaram, nem as roupas gastaram. Ou seja, Deus ajudou que eles pudessem manter isso. Mas, além dessas coisas, o pão e a água. Essencial. Alimento e água, né? Então, se a gente recapitular a história do povo de Israel, a gente vê o seguinte. Em Êxodo capítulo 12 e 13, nós não vamos ler nenhum versículo desse capítulo, mas só para vocês saberem. Em Êxodo capítulo 12 e 13, nós vemos ali o sacrifício do cordeiro, né? Que foi, lembra quando eles foram anunciados, né? Que cada pessoa do povo ali de Israel deveria sacrificar um cordeiro, deveria colocar o sangue nos portais, né? Então, e eles comeram daquela carne do cordeiro. Então ali... E também tinha um pão sem fermento, né? Então, nos capítulos 12 e 13, menciona o povo de Israel sacrificando o cordeiro e comendo o pão sem fermento, né? Que significa, né, o cordeiro, todos nós sabemos, significa Cristo, né? E o pão sem fermento também, que significa Cristo. Por quê? Porque ele não teve pecado, né? Ok, nos capítulos 14 e 15 de Êxodo, aí vem o batismo de Israel. Menciona a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho, né? Então, o povo de Israel sendo batizado simbolicamente ali na passagem do Mar Vermelho. Depois, no capítulo 16, Deus dá o que para eles? Maná. Muito bem, irmão. Eu adoro esse capítulo 16, porque olha, quando muita gente, às vezes a gente, né, como adventista, muitas vezes as pessoas falam, não, mas os 10 mandamentos foi dado por Moisés. Não existia nada de guardar o sábado, aquela coisa lá da criação, que eles esquecem, né, quando Deus abençoou o sábado, mas muitas vezes falam, não, sábado foi para os judeus. Não foi, né? Mas nós vamos lá no capítulo 16 e a gente usa esse capítulo para falar, né, como Deus descreve tão bem ali, que eles não deveriam esquecer do sábado. Ou seja,
né? Até quando vocês vão ficar sem guardar as minhas leis? Ou seja, o sábado foi estabelecido antes das tábuas no Sinai. Então Deus dá o maná no capítulo 16, e no capítulo 17 é quando descreve a água, quando Moisés fere a rocha e a água sai, né, ali da rocha. Então, esses dois símbolos eu queria que a gente pudesse descrever e entrar um pouquinho nesses dois pontos. Maná, que é o alimento, né, que Deus deu para o povo de Israel no deserto, e a água, né, esses dois elementos. Então vamos começar pelo maná, né? O que representa o maná? Agora sim, vamos ver uma passagem aqui no livro de João, Evangelho de João, capítulo 6. João capítulo 6, vamos ler os versículos 31, 32 e 51. Aqui, bom, eu tenho já a passagem. Vamos ler então. João 6, 31 e 32. Primeiro, diz assim, a palavra de Deus. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. E replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. E aí no versículo 51, vamos lá para o versículo 51, diz o seguinte: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amém. Então, o que representa o maná? Primeiro, Jesus mesmo fala, né, que Moisés, não foi Moisés que deu o pão do céu, foi Deus que dá o pão do céu. Ele é o pão do céu. Então, o maná representa Jesus, ok? Agora, vamos ver algumas coisas mais. Esse pão do céu, né, de onde veio? Primeiro, a gente já viu aqui, veio do céu, né? E o maná era um maná que veio do céu. Nós não precisamos ir lá olhar, mas lá em Êxodo 16:4 fala de onde veio o maná, né? O maná caía do céu, todos nós sabemos. Agora, ele era um pão celestial ou era um pão terrenal? O que vocês acham? Ele tinha proteína, carboidrato, os elementos que o ser humano precisa? Sim. Com certeza, né? Porque como é que eles iam viver 40 anos se não tivesse os elementos que o ser humano precisa? Ou seja, era um pão celestial, mas ao mesmo tempo era um pão humano, era um pão terrenal, que poderia, né? Que com certeza iria fazer com que aquelas pessoas sobrevivessem e tivessem suprido suas necessidades físicas, né? Agora, como nós podemos alimentar, agora falando assim, espiritualmente falando, né? E Jesus fala, né, que você é alimentar dele, né, alimentar da sua carne. Como que nós podemos alimentar de Jesus? Espiritualmente falando. Porque Jesus, ele usou esse símbolo, né? Eu sou o pão da vida. Como que nós podemos comer esse pão? De que maneira? Né? Então aí agora eu vou usar o que a irmã Luciane falou, alimentando da sua palavra. Entendeu? A palavra de Deus representa esse alimento que nós precisamos. E olha, irmãos, falando sobre o maná, né? Falando sobre o maná. Quando começou a cair o maná, né? Como que é descrito lá em Êxodo 16 que as pessoas tinham que fazer? Por exemplo, ele caía cada dia, né? Caía cada dia. E ele tinha um horário que caía. Vamos lá, vamos ver essa descrição no texto da Bíblia. Êxodo capítulo 16. Tem muitos detalhes bem interessantes sobre o maná, né? E a gente pode aprender muita coisa com isso. Êxodo 16, versículo 4, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente. Olha, aqui tem um ponto legal.
diariamente. Algumas Bíblias falam cada dia, cada dia. Não. Será que nós podemos comer um alimento hoje e pensar que a gente vai estar satisfeito pro resto da semana, não precisar comer mais? Não. Ninguém, né? Mas espiritualmente falando, alguns de nós pensamos que é assim. Vemos na igreja no sábado, nos alimentamos aqui da palavra de Deus e pensamos, não, agora eu estou bem para o resto da semana. Isso é importante, irmãos, porque nós não sobrevivemos espiritualmente se a gente não tiver um alimento diário. Oração do Pai Nosso fala. Exatamente. Muito bem, irmã. O pão nosso de cada dia. Essa oração foi falada por Jesus. Dá-nos hoje. Ou seja, é um pão diário. E o maná, aqui fala que eles iam, né? O Moisés falando, né? Deus falando para Moisés: eis que farei chover pão do céu. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. O que acontecia com o maná? Olha, irmãos, a Bíblia é fantástica. Quando a gente vê a conexão que tem uma passagem com a outra, né? É tão interessante. No Velho Testamento, tantas coisas que aconteceram e a gente pensa que só está contando uma historinha. Mas cada coisa, e você vê lá no Novo Testamento e como que conecta uma coisa com a outra, é incrível. E falando ainda sobre esse alimento espiritual, é tão interessante a palavra de Deus que você repete uma história, né? Por exemplo, a gente vem aqui hoje, vamos falar do maná. Nossa, quantas vezes a gente já ouviu falar do maná? Mas a gente lê de novo e sai alimentado, como se a gente não tivesse ouvido falar. É tão interessante, não é? Então, olha, o que acontecia com o maná? Ele caía e as pessoas, quando iam lá buscar, aqui fala que é a porção que eles precisavam para aquele dia. Mas como é que é o ser humano? Né? A gente falou aqui do egoísmo, né? E tal. Como é que é o ser humano? A gente pensa assim, não, sabe o que? Eu vou pegar um pouco mais. Eu quero ter... Prevenir, igual a América é bem prevenida, graças a Deus. Mas quando a gente vai viajar, comida não falta. A gente viaja para longe, né, Mary? E só vai comer, né? Não precisa nem parar nas paradas aí para gastar dinheiro. Mas, então, irmãos, olha, o povo de Israel pensava assim: não, eu quero ter mais, né? Vou levar um pouco mais, porque, quem sabe, né? Falta amanhã e tudo. E o que acontecia com aquilo que eles pegavam a mais do maná? No outro dia, a Bíblia fala que dava bicho e cheirava mal. Exatamente. Agora vamos ver se esse alimento realmente era um alimento humano, era um pão assim comum, igual esse pão que a gente faz na padaria, que a gente compra na padaria. Não é. Por quê? Nunca. O pão que você compra, né? Às vezes o pão fresquinho ali e tudo mais. No outro dia, ele está dando bicho e está cheirando mal? Não. Ou seja, Deus tinha uma lição para eles ali. Tinha um propósito. Esse pão não dura de um dia para o outro. Você tem que ir amanhã de novo recolher mais pão. Que interessante, irmãos. E como que é a nossa vida espiritual? A mesma coisa. Se você pensa assim, não, hoje eu estou alimentado, amanhã não preciso mais. A autossuficiência. A autossuficiência, o orgulho. A gente precisa buscar esse pão diariamente. Então, acontecia, né? As pessoas deixavam para outro dia e dava bicho, dava mau cheiro, não funcionava. Agora, o que acontecia além, antes da gente entrar na questão do sábado, né? Como que fala aqui no versículo? Vamos ler de novo. Tem um outro detalhe aqui do versículo 4. Fala assim: então, Senhor, eis que farei chover do céu pão, o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Essa versão aqui fala: o povo sairá, né, para buscar o maná. Tem algumas versões que falam: cada um sairá para buscar o maná. Aqui tá correto, né? O povo, por quê? Não está falando que o pastor ia lá buscar, né? Moisés ou Arão ia trazer a comida para eles. Cada um tinha que sair de manhã, viu? De manhã.
isso tem uma lição para nós. Primeira coisa, tem pessoas, né? E muitos de nós eu vou colocar. Às vezes a gente pensa assim, não, eu preciso dizer que o pastor vai trazer uma mensagem para mim e eu vou me alimentar dessa mensagem, né? Mas só que o pastor vem aqui, né? No nosso caso, o pastor vem aqui uma vez por mês. Ou pregador, quem sabe, um pregador que a gente convida para vir pregar mensagem aqui, ele traz o alimento espiritual, mas é só no sábado. Então, aqui diz que cada um, o que eu quero dizer é o seguinte, nós não podemos depender só dos nossos irmãos, nós temos que ir buscar o alimento também, entende? É individual isso daí. Irmãos, olha, quando a gente vê essa mensagem, a gente pensa o seguinte, ok, cada um ia lá buscar o alimento. Claro que nós não precisamos ter a compreensão, vamos dizer assim, abrir a Bíblia e ler, entender. É muito importante ter aqui o pastor, ter irmãos pregadores que nos ajudam a ensinar a palavra e estarmos congregando juntos, mas nós não podemos fazer isso todo dia. Então, nós precisamos buscar esse alimento. Eu sempre gosto de mencionar aqui o exemplo do nosso irmão Washington, que eu sei que ele gosta de ler a palavra de Deus de manhã. E isso é um problema que eu tenho, porque eu levanto de manhã com sono, com vontade de dormir muito mais tempo, e então eu deixo para levantar na hora já de sair quase. Então é comer e sair correndo. Eu oro todo dia de manhã, mas eu não dedico o tempo que eu precisaria para me alimentar espiritualmente. E isso é importante, irmãos. E isso, olha, aqui tem um outro detalhe, né? Eu não vou ler todo o texto para a gente não passar muito tempo. Mas tem um detalhe aqui no capítulo 16 que fala que eles tinham que ir buscar de manhã, por quê? Quem sabe desse detalhe? Mais tarde vai ter mais, Derretia, exatamente. Ou seja, eles tinham que buscar bem temprano, bem cedo. Bem cedo, né? A gente costuma falar temprano. Bem cedo. Por quê? Porque depois o sol vinha e derretia. Então eles tinham que ir de madrugada. Olha para você ver. Antes do sol, antes de amanhecer, né, do sol aquecer, eles tinham que sair para poder buscar o pão, senão derretia. Ou seja, nós precisamos do alimento de manhã, cedo. Nos alimentar, para a gente sair alimentado durante o dia. Ok. Agora um detalhe que a gente gosta muito, né? Quando a gente fala do maná. Primeiro, havia suficiente para todo o povo de Israel? Sim. Sobrava, né? Só que eles tinham que buscar, mas tinha para todo mundo. Então não faltava, ou seja, a palavra de Deus, ela é suficiente para todos. O que mais? Há suficiente alimento espiritual na Bíblia para nós hoje? Com certeza, sempre. Ainda que a Bíblia é um livro, né, condensado, tem ali 66 livros e tal, né, não sei quantos capítulos, quem gosta de estatística aí, eu não tenho isso de cabeça, mas parece muita coisa, mas é limitado. Quem já leu aqui a Bíblia mais de uma vez? Washington, né, alguns de nós já lemos mais de uma vez, que bom. Você pode ler inúmeras vezes, você sempre vai encontrar alimento ali para tirar para você naquele dia que você lê. Então, o alimento não se esgota. Agora, o que acontece com o povo, né, de Israel? Vamos voltar agora um pouquinho na história de Israel. O que aconteceu com eles? Eles enjoaram de comer o maná. Eles já não queriam mais ver maná. Né? A Bíblia fala que o maná, ele poderia ser feito pão, poderia ser feito várias coisas com o maná, poderia preparar de várias formas, ou seja, não era um alimento único, todo dia comer só o maná puro. Podia fazer bolo. Hã? Era uma matéria, como se fosse uma farinha que você faz bolo. Né? Fala muita coisa aqui sobre o maná, nós não vamos entrar nos detalhes, mas eles não queriam mais o maná. Onde está isso? Números, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Vamos ver esse texto rapidinho. Números capítulo 11, versículos de 1 a 4, diz assim a palavra de Deus. Quando se queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira,
e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que se chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor acendeu entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar também e disseram: quem nos dará a comer? Quem nos dará carne a comer? Irmãos, olha, eles lembraram das comidas lá do Egito. E isso acontece com a gente também. Às vezes a gente vem para os caminhos de Deus, às vezes a gente está com aquele fervor, nós falamos aqui no início, né, do fogo, do primeiro amor e tudo mais e tal, mas às vezes chega uma hora que você lembra daquela comida lá do Egito. E, irmãos, olha, falando da comida do Egito, o que era os egípcios para Israel? O que era o Egito? O que eles eram lá? Escravos. Na nossa vida espiritual a mesma coisa, nós somos escravos do mundo, nós estamos... Mas tem hora que a gente lembra lá da escravidão e a gente pensa: puxa vida, eu estava querendo um pouquinho daquela comida. Pensa que é bom. Pensa que é bom, pensa que é bom. E olha, irmãos, o povo de Israel começa a pensar. E olha, não, a gente era feliz lá, a gente queria daquela comida. Fala, irmã está doido para falar mal. Eu gostaria de entender se essa questão está relacionada à convicção. Irmã, com certeza, porque olha, esse exemplo da vida de Israel é isso. Eles eram escravos, ok? Foram libertos da escravidão, né? Aceitaram ali o sacrifício do cordeiro e o pão sem levadura, sem fermento. Depois eles passam pelo batismo. E olha, é tão interessante essa passagem de Israel no rio, no Mar Vermelho, porque quando eles passam por ali, quem entra atrás deles? Os egípcios. E o que acontece quando eles saem do outro lado? O mar se fecha e quem morre naquele mar? Os velhos capatazes, os antigos amos deles, né? Aqueles que obrigavam, aqueles que escravizavam eles. O que significa isso? O velho homem morre quando você passa pelas águas e nasce um novo homem. Ou seja, aqueles que morreram lá, que escravizavam o povo de Israel, deveriam estar mortos para eles, né? Mas eles começaram a lembrar: não, lá a gente tinha carne, e a gente não está tendo esse alimento aqui mais. E isso acontece com a gente, irmãos. Agora, o que nós precisamos então para vencer essa dificuldade? Né? Claro, o povo de Israel, Deus deu carne para eles, né? Aí, literalmente falando, né? A carne ali não era um problema, né? Mas Deus deu a carne para eles, mas eles não precisavam daquela carne. A Bíblia fala que muitos deles até sentiram mal, né? Morreram de tanto comer codornizes ali e tal. Então, irmãos, isso é um símbolo para nos ensinar, para nos mostrar algo. Nós não precisamos do alimento do mundo. A gente não tem que ficar pensando nas coisas antigas. O alimento que Deus nos dá é suficiente para nós. É perfeito. É perfeito. Agora, um detalhe que eu gosto, né? E esse nós já conhecemos bastante, sobre o sábado, né? O maná cai todos os dias, até sexta-feira. Só que na sexta-feira Deus dá uma ordem para eles. Qual a ordem que Deus dá? Colher em dobro na sexta-feira. O dobro, né? Pega dobrado, porque no sábado não vai cair. E aí as pessoas recolhem dobrado, né? A gente sabe que é até curioso, porque é muito interessante o ser humano, né? No sábado de manhã, ainda pegando dobrado, algumas pessoas: não, vai cair mais, não. Quem sabe eu vou pegar fresco. Curiosidade, não? É, curiosidade, quem sabe. E algumas vezes a pessoa fala assim: será que ele vai, durante a semana apodreceu, será que vai estar bom amanhã? Eu vou ver que se cair eu vou pegar fresquinho. Ô irmão, eu prestei atenção no texto e fala populacho, né? Sim, populacho. É uma mistura da raça do povo de Israel com o povo do Egito. Isso. E com certeza esses que foram buscar lá eram esses que não estavam familiarizados com
os costumes do povo de Israel, nem com as mensagens de Deus. Exatamente. Esse misto de pessoas O misto de dentro pessoas. do povo de Israel foi um problema. Exatamente. Obrigado, irmão, pela observação, porque essa palavra popular que está ali, em outras versões, fala, é isso, a mescla, estrangeiros, entendeu? Que estavam lá no meio deles. Provavelmente o povo de Israel não influenciou essas pessoas. Deixaram que essas pessoas de outras tribos influenciassem eles, entende? Exatamente. É a mesma coisa se entrar uma pessoa aqui de fora, a gente ao invés de ensiná-las os nossos costumes perante a Bíblia, a gente vai saindo com elas. Vai sair, vai ser influenciado, entendeu? E é esse o grande problema, né? Ali no povo de Israel, tinha pessoas que não criam e que estavam sempre reclamando. Muitos daqueles que, não, olha, nós tínhamos carne lá, e aí? Entendeu? Agora não começou isso aqui. Eram os mesmos que sempre reclamavam. E irmãos, olha, nós vamos ter isso em todas as igrejas. Até o final. Sempre vai ter gente no nosso meio que vai estar, entendeu? Olha, mas isso aqui e aquilo outro. Entendeu? Isso nós devemos ser influenciadores, não Exatamente. Exatamente. A gente deve pegar as coisas boas, né, e falar, ok, nós temos o maná, para que nós precisamos? Então o que acontecia com aquelas pessoas? No sábado iam lá, mas não tinha maná, né? Irmãos, isso é uma lição muito boa para nós. Porque, olha, falando do sábado, né, nós sabemos que o sábado é um dia que a gente deve dedicar para Deus. E um dia que você, né, Deus colocou tão bem feito, ou seja, por que não ir lá buscar? Ele queria uma coisa especial, ele queria que as pessoas não se preocupassem com outras coisas, detalhes. Eu falo isso, irmãos, para mim mesmo. Porque, olha, nós precisaríamos ter mais seriedade com o dia de sábado. Olha, eu vou contar para vocês uma experiência que eu passei essa semana. Eu e a Mary. Nós estivemos num médico lá em Nova York, domingo passado. E esse médico, curiosamente, né, eu não sei, né, exatamente, ele está em cima do muro. Ele teve uma mãe que era judia, ortodoxa, e o pai adventista. Então, ele, um sábado estava na sinagoga e outro sábado a Rosana também esteve lá com a gente. E outro sábado ele estava na igreja adventista. E, se você perguntar para ele, eu perguntei para ele, você é adventista? Sou. Mas você é judeu? Sou também. Então, claro, ele é judeu de sangue, não vai deixar de ser judeu, mas ele vai na sinagoga também. Ele falou, inclusive, hoje eu tenho uma palestra para fazer lá na sinagoga. E quando eu entro lá, eu ponho aqui, mostrou a touquinha e tal, e eu sou igual a eles, né? Inclusive, faço tudo que eles fazem. Mas ele, eu acho que ele precisa decidir, mas não vamos falar dele. Que a questão que eu achei interessante, que ele falou assim, olha, o que a igreja adventista precisa, na opinião dele, como judeu? Entendeu? Uma das coisas, ele falou algumas coisas, eu acho que não tem muito sentido, mas uma das coisas que me chamou a atenção foi a guarda do sábado precisa ser melhor. E ele usou um termo, ele falou assim, olha, deixar de falar de negócios no sábado. E a gente tem essa mania, né? E eu peguei essa pra mim e falei, puxa vida, gente, que vergonha. Porque às vezes a gente fala, a gente tá, não, vamos fazer disso, vamos fazer aquilo outro. Vamos falar disso, daquilo até, né? Quem sabe um dia aqui a gente andou empolgado com uma coisa e vamos falar de Bitcoin, vamos falar de investimento, de trabalho. O judeu, eu não tive muita oportunidade de falar com o judeu, né? Vocês têm, às vezes eu tenho também, mas eu achei interessante ele falar, olha, dedicar o tempo para Deus no sábado. No sábado é para Deus. E o judeu, ele é rigoroso com isso, vocês sabem disso, muitos de nós trabalhamos para eles, entendeu? O sábado, aquele que é ortodoxo e que porque tem uns que, né, não importa, mas aquele que guarda mesmo, que segue a tradição deles, sábado, o sábado é inegociável, entendeu? Vamos lá fazer um negócio ali, não, é sábado, não vou, pronto, acabou, entendeu? 4 horas está parando. Parando ali, tem, sabe, irmãos, a gente precisa aprender um pouco com eles isso aí. Eu vou ser sincero, nós precisamos dar seriedade ao dia do Senhor. E olha, Deus deu essa lição para Israel. Então, maná foi caía dobrado. Agora, não tinha bicho nem estragava no dia seguinte. O que vocês lembram disso aí na Bíblia? Que parte da Bíblia fala
Irmãos, é fantástico. Quem é o pão do céu? Jesus. Jesus. E o que aconteceu? O que dá bicho? Esse é o mais interessante, irmãos. Como que conecta uma coisa com a outra. O pão de um dia para o outro não dá bicho. O que dá bicho? Né? Eu não sei quem mandou um dia desse um videozinho aí. Eu recebi de 2 pessoas no WhatsApp, entendeu? Não sei se vocês viram, falando como que o corpo se decompõe. Alguém viu esse vídeo essa semana? Não. Foi É. a Eu aluna que vi o mandou, né? vídeo. Foi a É, aluna. exatamente. Que o corpo se decompõe, né? Começa as unhas. 60 dias só tá o esqueleto. Pois é. Mas de um dia para o outro já começa a ter uma 3 coisa. dias, a unha cai. A unha cai 3 dias e tal, começa a ter, né, problema, porque o corpo vai, entendeu? Então, o que aconteceu com Jesus? Né? Estava intacto. Ele, depois no 3º dia, né, quando ele ressuscitou, ele tinha mau cheiro, o corpo se decompôs? Não. Nós poderíamos ler na palavra de Deus, o profeta né, Davi, que foi também, né, um servo de Deus e escreveu os salmos, nós podemos chamar de profeta também. Ele fala, né, o seu filho, né, gente, irmãos, olha, essa passagem é muito linda. Eu não vou ler a passagem de Davi, mas vamos ler pelo menos um texto que fala sobre isso, que o seu corpo não veria corrupção. Atos. Em Atos, nós temos a repetição desse verso. Atos 2, 27. Atos 2, 27. Atos, capítulo 2, versículo 27. Assim diz a palavra de Deus. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Essas são palavras de Davi. Deixa eu ler aqui na minha tradução. Tá. Assim, ó, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Exatamente. Ou seja, era uma profecia que Jesus iria passar, né, o sábado na sepultura, iria ressuscitar no 3º dia e não ia ter nenhuma decomposição no seu corpo. Então, que é mais uma prova de que o maná representava Cristo. Que no sábado, né, que dia que morreu Jesus? Numa sexta-feira. Né? E passou o sábado e ressuscitou no domingo. Irmãos, olha, a gente poderia falar muita coisa sobre isso, né? É tão interessante que a gente escuta as pessoas falarem: ah, não, porque tem que guardar o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Gente, Jesus ressuscitou no domingo porque ele tinha que descansar no sábado, né? Ele descansou na sepultura no dia de sábado, e ele tinha que cumprir essa profecia que já foi escrita 1400 anos antes. Já estava predito que Jesus ia morrer numa sexta-feira, ia passar o sábado sem se decompor e ia ressuscitar no 1º dia da semana. Muito bem, vamos prosseguir. O que mais que fala a Bíblia, né? Lá em Números 11, 7, 8, não vou ler, mas fala que o maná, como que era? Ele era preparado, né? Nós já falamos aqui. Ele era moído. Ele não caía igual uma farinha, ele caía como flocos. E eles moíam ele para prepará-lo, né? Então isso também tem alguma coisa a ver, porque Jesus, ele foi moído. Tem uma parte da Bíblia que parece que fala, foi moído pelas nossas transgressões, né? Ele sofreu, né? Foi moído para... Então, ele foi, exatamente, Isaías, a profecia, né? Que fala que ele foi moído. Então, assim como o maná também, ele era preparado para ser o alimento deles. O que mais nós podemos ver? Agora, terminando de falar do maná, quando foi que o maná parou de cair? Alguém sabe? Porque a gente veio falar no maná no início, né, do povo de Israel, nos 40 anos. Depois eu fiquei até na dúvida, pensando, será que, né, Deus deu carne para eles e tudo mais, mas o maná, ele continuou caindo durante todos os 40 anos? Quando foi que ele terminou de cair? Vamos ver o que fala Josué. Josué capítulo 5, versículos 11 e 12. Rapidamente vamos procurar esse versículo, Josué
capítulo 5, versículos 11 e 12. Eu já tenho aqui. Diz assim: comeram do fruto da terra. Ó, Josué, ali você já sabe, quando eles entraram em Canaã, né? Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. Versículo 12. No dia imediato, depois de comerem do produto da terra, cessou o maná. Olha que interessante. E não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Irmãos, para onde nós estamos indo? Para Canaã celestial. Ou seja, quando é que nós não vamos precisar mais do maná? Quando a gente estiver lá, nós vamos estar com Jesus pessoalmente. Amém. Entendeu? Porque hoje nós temos Jesus aqui na palavra de Deus, né? Na sua palavra, mas lá nós vamos tê-lo pessoalmente. Amém. Entendeu? Então o povo de Israel, até nisso, é profético. E o pão Né? Eles passaram, eles comeram até chegar na terra de Canaã. Aqui fala que no dia que eles comeram do fruto daquela terra, no dia seguinte o maná cessou. Qual que era o fruto daquela terra que fala isso? Bom, aqui só fala do fruto. Deixa eu ver, fala assim: comeram do produto da terra. Josué, o que é essa pra mim? Mas em outras partes fala, né, que aquela terra manava leite e mel, que queria dizer que eles tinham, era próspera, né, fértil, tinha muitas coisas, uma terra que produzia muita coisa, né? Irmãos, olha, nós falamos do maná. Agora nós vamos à última parte da mensagem, né? Que no início nós falamos é pão e água. E o que representa a água? Vamos ver Êxodo 17. Êxodo 17. Irmãos, olha, eu não vou ler todos esses versículos. De 1 a 7, nós já conhecemos a história. No capítulo 17 é quando o povo de Israel tem sede, né? O que acontece com o povo de Israel naquele momento? Eles estão passando ali sede e tudo mais, e aí vem... Não, então, eles chegam ali, eles estão com sede. De repente, começam os murmuradores, né? Aí nós falamos das pessoas que estão ali, em cima de Moisés, exatamente. Moisés, mas você trouxe a gente lá da terra do Egito para chegar aqui e a gente morrer de sede? Irmãos, vamos lembrar de uma coisa. E isso que eu estava comentando com o Washington um pouquinho antes do sermão, né? Eu falei para ele, porque ele estava falando para mim: irmão, o que acontece que a gente termina de resolver um problema e vem outro, né, Washington? E de repente você pensa que você está saindo de um problema e vem outro. E quando é que a gente vai sair dessa situação? E aí é o que a gente, né? Todos nós passamos por isso, entendeu? Mas você já percebeu que Deus às vezes propositalmente deixa a gente ficar com fome, né? E não nos dá o alimento, ou com sede, né? O povo, ele permitiu, ele poderia chegar e falar assim: ó, vocês vão, quando tiver sede, vocês vão chegar lá, vai sair uma água da rocha, entendeu? Vocês vão ficar tranquilos, não precisa se preocupar não. Mas ele não falou assim não. Ele esperou que o povo tivesse sede. E aí o povo vai em cima de Moisés. E eu posso dizer: Moisés, mas como? Você tira a gente de lá e agora nós vamos morrer de sede aqui no deserto? Foi para isso que nós saímos do Egito? E Moisés, já não aguentando mais, vai e fala com Deus, né? Ainda bem que teve isso, né? Aí, Senhor, o que eu faço com esse povo? Assim descreve a palavra de Deus, né? O que eu vou fazer com esse povo agora? Eles vão me apedrejar. Ele usa essa palavra. Eles vão me apedrejar agora. Então, em outras palavras, Senhor, me ajuda. Aí Deus fala para ele: pega a sua vara e fere a rocha. Não, pera aí. Aí esse é interessante, ó. Tem 2 vezes que sai água. A primeira vez é no capítulo 17 lá, e Deus fala para ele ferir a rocha. Em outras palavras, fala bater na rocha. Mas ele ia tocar na rocha lá, né? E iria sair água. Irmãos, até nisso tem o símbolo do que aconteceu no Novo Testamento. Olha, quem que é a rocha que nós lemos lá no início? Né, irmãos? A rocha é Cristo. Nesse episódio aí da água, tem 3 símbolos, ok? Primeiro, a rocha, que nós já falamos que é Cristo. A vara. O que significa a vara?
quando Moisés levantava a vara, né? Quando ia lá o Nilo, né? Transformou a água lá em sangue. Quando ele ia dar um castigo, né? Ele levantava a vara e as coisas aconteciam, né? O povo do Egito viu isso todas as vezes que ele levantava a vara, alguma coisa acontecia. Então a vara significa castigo, correção. Para que serve uma vara? Hoje não se usa muito isso, né? Mas ainda dar varada para corrigir os filhos, né? Então a vara significa juízo, castigo, né? Ou justiça, em outras palavras. E a água? O que significa a água? Jesus. Vamos ler. 1 Coríntios 12, versículo 13. 1 Coríntios 12, 13. Eu não tenho na tela, então vamos ter que procurar aqui, mas vamos ser rapidinho. 1 Coríntios 12, 13. Já tenho aqui. Diz assim a palavra de Deus: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O que nós bebemos? De um só Espírito. Então o que significa água? O Espírito Santo. Se nós temos dúvida ainda, vamos ler mais um versículo sobre isso. João 7, 37 a 39. Esse é bem interessante. João 7, 37 a 39. Opa, estava com ele aqui. Vamos lá. João 7, 37 a 39. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora veja o versículo 39, né? Porque fala beber de mim, de Jesus. Ou seja, a rocha é Cristo. Você bebe da rocha, que é Jesus. Mas o que é a água? Versículo 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Uau. Então, o que é a água? É o Espírito Santo. Então nós precisamos do alimento, do pão, que é Cristo, e nós precisamos da água, que sai da rocha, que é Cristo, o Espírito Santo. Irmãos, olha, agora só falando do outro episódio, né? Porque a Mary falou que ele tinha que falar a rocha e ele feriu a rocha. O outro episódio está em Números 20, versículos de 8 a 11, né? Nós vamos ler agora também, mas nós sabemos da história, né? Deus mandou a Moisés falar a rocha. Até nisso tem um significado, sabia? Por quê? Quantas vezes Jesus foi crucificado? Uma vez. E tinha que ser uma vez. Na primeira vez, quando Deus mandou que Moisés ferisse a rocha com o cajado, é porque ele ia ser crucificado uma só vez. Na segunda vez, ele tinha que falar a rocha e a água ia sair. O que Jesus fala para a gente receber o Espírito Santo? Pedi e dar-se-vos-á, né? Se você orar, né, na passagem do Espírito Santo não é essa não. A passagem do Espírito Santo ele fala: e orareis ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador. Ou seja, nós pedimos o Espírito Santo através da oração. Nós temos que orar, pedir, falar. Então Moisés era para ele ter falado a rocha. Por isso foi tão grave o erro de Moisés quando ele feriu a rocha. Claro que ali era um símbolo, né? Jesus não iria ser crucificado 2 vezes porque ele feriu 2 vezes. Mas é porque ele deveria ter obedecido, ele deveria ter falado a rocha. E ele feriu, né? A gente sabe que isso foi um pecado grave que Deus considerou ali que Moisés fez. Então, irmãos, de que maneira nós recebemos o Espírito Santo? De que maneira? Pedindo a Cristo, buscando em Cristo o nosso pão espiritual, pedindo a Ele que nos dê essa água,
O Espírito Santo, né? E quando eu falo do Espírito Santo, eu lembro sempre do Heron, porque ele sempre está falando do Espírito Santo. E irmãos, olha, nós precisamos dessa água. A gente precisa. Não é eu não, é o Evangelho. É o Evangelho, a palavra de Deus que fala. A questão é que a gente não busca, porque a gente acha que isso aqui está suficiente. Exatamente. Irmãos, olha, eu quero concluir nossa mensagem com quem sabe, essa lição para nós. Vamos procurar fazer uma mudança na nossa vida. Amém. Né? Eu falo porque eu preciso dessa mudança. Eu sou o primeiro, entendeu? Eu preciso disso, eu preciso desse alimento diário. Eu preciso desse pão espiritual, o maná, nós precisamos dele todos os dias. E o Espírito Santo é essencial na nossa vida. É essencial. Sem o Espírito Santo, de que adianta, como o irmão Vanderly falou aqui, não é o conhecimento da Bíblia que vai nos fazer, não vai levar à salvação. Saber, conhecer a palavra de Deus não é suficiente. Nós precisamos viver, permanecer em Cristo, ter o alimento diário, senão a gente enfraquece, né? E beber dessa água espiritual, essa água viva, né, que Jesus oferece a nós. Irmãos, para terminar, eu vou convidar que a gente cante uma música, e é uma música que eu não conhecia, mas eu estava procurando, né, hoje de manhã, rapidamente achei ali, depois que eu cheguei aqui na igreja e pedi ao Vanderly para colocar, né, eu achei bonita, talvez vocês já conhecem, mas o título é Meu Maná. Tá bom? Então, eu não sei cantar a música. Escutei uma vez e agora vocês vão aprender também. Quem não sabe, vamos ficar de pé para a gente cantar. Deus que está nos céus, queremos te pedir, Senhor, que tu possas derramar em nós o teu poder. Amém. Através, Senhor, do alimento que é a tua palavra, que tanto necessitamos, e através do teu Santo Espírito, Senhor, de quem nós devemos beber e nos saciar. Amém. Ó Senhor Jesus, ajude-nos, Senhor, como um pequeno grupo que aqui está disposto a fazer uma obra para ti. Ajude-nos, Senhor, pois somos imperfeitos. Senhor, nós somos, quem sabe, miseráveis pecadores, como, quem sabe, não, com certeza somos.
E reconhecemos, Senhor Jesus, que necessitamos de Ti cada dia. Senhor, ajude-nos a reconhecer dessa necessidade. E ajude-nos, Senhor, a buscar essa fonte de poder que está em Ti. Amém. Senhor Jesus, abençoe a cada um de nós. Amém. Dá-nos um sábado feliz na Tua presença. E que possamos, Senhor, permanecer em Ti. Amém. Até aquele grande dia no qual estaremos face a face contigo. E então poderemos desfrutar dos produtos, da beleza da Canaã celestial. Amém. Ó Senhor, dá-nos este privilégio, esta maravilha, Senhor Jesus. Eu sei que Tu ofereces a nós. Que possamos, Senhor Jesus, estarmos sempre dispostos a buscar essa fonte. Amém. E nunca mais deixar de recebê-la. Para todo o sempre. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.